você pode ir lá e ver uma das soluções, tá? Eu coloquei sempre uma em Python. Eu acredito que Python é uma linguagem que você bate o olho depois do primeiro semestre ali, você já se acostuma e consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. E é muito fácil, né, de programar em Python. De novo, depois que você aprende, depois que você pratica bastante, é bem mais intuitivo, né? Porque o caminho ali já está pavimentado, você só precisa chamar as coisas importantes, as funções, basicamente, né? Quando você faz em outras linguagens, principalmente se você faz em C, que é uma outra linguagem que eu gosto bastante, você precisa fazer tudo nos mínimos detalhes. A hora que termina, você fala, olha, que orgulho eu construir isso, né? Não que você não tenha orgulho que você faz com Python também, mas o Python é muito mais sucinto, muito mais preparado para fazer rapidinho e rodar na hora, né? Então, na aula passada, o professor passou mais ou menos essa abstração que seria de um prédio, onde cada andar seria mais ou menos uma posição, né? Se fosse um prédio corporativo, provavelmente seja isso, cada andar de uma empresa específica. Então, essa é mais ou menos uma analogia do que seria um vetor. E só reforçando, pessoal, fiquem à vontade para usar o chat. Eu tô vendo o chat aqui no meu celular. Se eventualmente não sincronizar e não aparecer e eu não te responder em 1 minuto, levanta a mão, se possível, abre o microfone, tá? Fiquem à vontade, né, para a gente conversar durante essa aula. A ideia é da gente se interagir mesmo. Então, da aula passada, cada andar representaria ali uma posição que você pode armazenar alguma coisa, dependendo da linguagem de programação, tem que ser tudo do mesmo tipo, né? Ou é tudo inteiro, ou é tudo ponto flutuante. No Python, que é o que acredito que a maioria aqui está bem acostumado, na matriz e nas listas, você pode armazenar qualquer tipo, tá? Não precisa ser necessariamente do mesmo. Então, a matriz nada mais é que uma evolução natural de que na lista você tem um nome de uma variável. Deixa eu tirar o bloco de notas aqui. Tá pequeno, deixa eu ver se consigo rapidinho aumentar. Preferences. 16. 22. 24. Tá, então, só para colocar aqui, não vou abrir nenhuma ideia específica, né? A gente tinha lá a nossa lista e, eventualmente, o que a gente tem em cada posição da nossa lista é um elemento. Nesse caso, é uma variável do tipo inteiro, né? É um objeto do tipo inteiro, na realidade. A evolução natural de fazer matriz é que, ao invés de cada posição ter um objeto específico, o que a gente está colocando ali é outra lista, como se fosse outra lista. Então, por exemplo, teria 1, 2, 3 na primeira posição da lista, 4, 5, 6 na segunda, e 7, 8, 9, assim, na terceira posição. Então, são, de certa forma, listas dentro de lista, né? E isso pode ir explodindo, criando outra lista no lugar do 1, outra lista de quem entrou no lugar do 1. Então, vai criando ali várias dimensões, né? A gente fala que essa chave de fora é dimensão principal, digamos assim, a dimensão do que seriam as linhas numa matriz, né? E aí, para cada posição ali, a gente teria, então, a dimensão das colunas. Então, se a gente fosse visualizar, no Python especificamente, né, ficaria mais ou menos assim a nossa matriz. Então, para pegar, por exemplo, o elemento 2, lembrando, né, que listas, matrizes, a maioria das coisas no Python começa indexando em 0, então aqui a gente estaria na linha 0, que é o primeiro elemento, digamos assim, aqui, e na coluna 1, né, que é o segundo elemento dessa coluna. Então, para imprimir o 2, a gente poderia, por exemplo, colocar um print de lista 0, 1. Tá? Isso daqui daria certo para imprimir acessar e imprimir, nesse caso, esse elemento específico. Então, essa é a ideia da uma matriz, né, que já se chamaria matriz. Deixa eu trocar aqui também. Que nada mais é do que tentar generalizar o que a gente viu na aula passada sobre as listas. Então, aqui na analogia, continua tendo os andares ali, mas em cada andar também tem vários apartamentos diferentes, não é um por andar, e tem uma informação somente sobre aquele andar, né? Para cada andar, dependendo do apartamento, ou seja, daquela listinha que está ali dentro daquele andar, você vai ter um valor diferente. Então,
essa seria a evolução natural dessa analogia aqui do prédio. Então, para obter, né, é um conjunto multidimensional, você salva isso no nome de variável, assim como você salvava a lista, assim como você salva suas variáveis normais, e para acessar você precisa passar qual a posição desse elemento dentro da sua matriz nesse caso, né? Então a gente passou que ele está na posição 0 nas linhas e na posição 1 nas colunas. Se tivessem várias outras dimensões, então você passa ali todas as coordenadas, do x, do y, do z e assim por diante. Então, naquela analogia do prédio, para a gente encontrar o número de pessoas que habitam no apartamento 32 do prédio, né, supondo que o primeiro dígito é o andar e o segundo é o do apartamento, então a gente precisaria passar tanto o número do andar, que nesse caso seria 3, quanto o número do apartamento, que nesse caso seria 2. Então ficaria algo mais ou menos assim, matriz 3, 2, ele eventualmente poderia passar a lista das pessoas que moram ali no apartamento 2 do terceiro andar, tá? Então, no caso de matrizes específico, a gente vai ter sempre 2 índices só. Então, a gente chama isso de bidimensional. Caso tenha N índices, a gente vai falar que é N-dimensional, tá? Uma generalização comum também. E aqui, num exemplo um pouco mais visual, além do que eu fiz ali, né, mas sem focar tanto no Python, essa seria a ideia. A maioria das linguagens de programação, as coisas começam indexando por 0. Então aqui a gente tem, a parte esquerda aqui, quais seriam os índices das linhas. Então, linha 0 tem esses elementos aqui, na linha 1 tem o A10, A11 e assim por diante. E nas colunas aqui, a gente teria justamente o índice das colunas, né? Então, essa primeira coluna, ela é indexada como 0, a segunda como 1 e assim por diante, tá? Então, se a gente fala que nossa matriz tem N linhas e M colunas, então elas estão ali entre os índices 0 e N menos 1, né? Já que começou do 0, a gente perde uma lá no final, e a mesma coisa vale para as colunas. A gente começa na coluna 0 ali e vai até a coluna M menos 1, tá? E aqui seria uma forma um pouco mais pseudocódigo de como a gente acessaria o último elemento, o elemento que está na última linha e na última coluna. A gente passaria o n-1 e o m-1, né? Lembrando que no Python, ele também tem algumas facilidades de você acessar os elementos que estão mais ali para o final, é só começar com os índices negativos, né? Então, o professor até passou para vocês na aula passada, e se eu tivesse uma lista aqui que fosse colocar número para não ficar colocando um monte de aspas, tá? Então, se eu quero acessar o terceiro elemento, ou eu coloco lista 2, né, 0, 1, 2, 2 é o terceiro elemento, que nesse caso é o último, e como ele é o último, dá para a gente indexar a partir dos negativos também. Então, o 3 seria o menos 1, o 2 seria o menos 2, e o 1 seria o índice menos 3, tá? Então, é de 0 até n menos 1 da esquerda para a direita, e de menos 1 até menos n da direita para a esquerda, dependendo de como você está vendo esse vídeo. Então é só uma facilidade, mas é específica do Python, né? O que ajuda bastante, porque eventualmente eu quero, me passa o último elemento da sua matriz que está na última linha, última coluna. Aí você fala, nossa, mas qual que é o tamanho, o número de linhas, qual que é o número de colunas? Se você colocar lá menos 1, ele vai te passar justamente o que está na última linha, por causa desse primeiro índice, e na última coluna, por causa desse segundo índice, né? Isso ajuda a você não precisar colocar, por exemplo, nesse caso era n-1 e m-1. Daria exatamente na mesma que aquele outro comando que eu acabei de colocar aqui, que é o -1, ok? Ok, vamos seguindo então. Se tiver dúvida, perguntem, tá? Então a declaração é ainda um pouco em pseudocódigo, né? Porque depende muito da linguagem de programação que você vai utilizar. Mas em alguma delas você vai declarar, por exemplo, que é do tipo inteiro, que você vai armazenar as coisas ali. Você coloca o nome da sua variável, e aí você vai colocar, olha, ela vai ter 6 linhas, que é esse primeiro dos colchetes aqui, e no segundo dos colchetes você vai passar o número de colunas, tá? E o número de variáveis, ou seja, números inteiros nesse caso, que a gente consegue armazenar
dentro do edifício SESI é justamente a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, já que cabe cada um em uma posição, né? Então, 6 vezes 4 são 24 posições ali para armazenar coisas, ou o número de apartamentos, na analogia do início da aula ali. Então, aqui também um pouco ainda em pseudocódigo, fazendo 2 comandos de repetição, que acredito que todo mundo já viu aqui também. Nesse caso, seria um exemplo de um for, que ele está utilizando uma variável que vai de 0 até 5, a segunda que vai de 0 até 3, e ele está fazendo a leitura do elemento que está na linha I e na coluna J. Tá? Esse layer, não sei, provavelmente seja a ideia de você pegar do usuário, fazer um scanf ou um input, coisas desse tipo, e aí você salva nessa variável, ou ela já está pronta e você só está de fato pegando, imprimindo, utilizando para alguma coisa, tá? É meio genérico aqui. Então, o apartamento 21, né, a gente viu ali que a ideia seria que o primeiro índice vai falar qual que é o andar e o segundo o número do apartamento. Então, voltando aqui para a matriz, o andar seria as linhas, o apartamento seria as colunas, né? Então, aqui nesse pseudocódigo seria o 2.1. Eventualmente, se a sua linguagem de programação começa com 0, talvez você tenha que diminuir 1 aqui em cada um, tá? Então, seria o 1.0 nesse caso. Tá, o 2.1, aqui está começando com 0 e ele está pegando de fato do 2.1. Então, acredito que seja o equivalente ao terceiro andar, segundo apartamento, tá? Mas, de qualquer forma, a matriz na linha 2, coluna 1, começando com 0, tem um valor 3 aqui, então ele está falando que tem 3 pessoas residindo ou trabalhando nesse apartamento em específico, tá? E aí, como eu falei, né, a gente pode ir colocando outras listas, de certa forma, dentro de cada posição ali de uma lista específica, e aí isso vai virando várias dimensões de uma matriz. Nesse caso, poderia ser, por exemplo, uma biblioteca ou um mercado, onde a gente está falando que tem 3 estantes, digamos assim, e aí tem, em cada uma das estantes, né, tem 4 andares, que ele chamou aqui de prateleiras, e tem 5 colunas que ele chamou aqui de espaços, né? E para calcular o número de posições que a gente consegue armazenar, é a mesma coisa, é só multiplicar o número de prateleiras, de estantes e de espaços, que seria de linhas, colunas e a terceira dimensão ali. Se fosse, por exemplo, 3 estantes, 4 prateleiras e 5 espaços, 3 vezes 4 vezes 5 vai dar 60, que é o número de posições que tem ali. Uma atribuição um pouquinho genérica também. Você pode passar diretamente a posição ali entre, de novo, os colchetes não, entre as chaves, não, é colchetes, desculpa, entre os colchetes, e aí você fala, olha, é que eu não sei exatamente, na estante 3, na estante 1, prateleira 2, espaço 3, armazene o valor 10, né? Essa atribuição aqui é mais ou menos a atribuição do R. No Python e outras linguagens, você colocaria simplesmente um igual, tá? Acho que é isso. Sobre matrizes, nada muito novo, assim, são listas dentro de listas, de forma bem simplificada, simplista, tá? Então, vou passar aqui, antes de começar a falar um pouco dos problemas, pelos tipos de feedback que acredito que, conversei com o professor Iva hoje, ainda não foi passado esse semestre para vocês. Então, se você está começando agora, eventualmente você vai lá no BigCrowd, tenta resolver algum problema, e aí dá algum erro que você não sabe exatamente qual erro foi. Então, a partir do status que o BigCrowd vai te passar ali, aqui vai dar para ter uma ideia do que pode estar errado no seu programa, tá? Se aparecer esse compilation error, é porque alguma linguagem ali compilada que você está utilizando, provavelmente o C, C++ ou Java, e deu erro para gerar o executável desse código, né? Simplesmente o programa ele não compilou. Uma possível solução que você pode fazer nesse caso é verificar se de fato a linguagem que você colocou
é a mesma que está ali descrita no comecinho, né? Nesse caso aqui está Python, eu tenho que trocar para a linguagem que de fato eu estou utilizando para conseguir compilar bonitinho e ele testar todas as entradas que ele tem ali definido para esse problema. Outro problema, que esse é até um pouco mais comum, é esse runtime error, né? Que o programa eventualmente compilou, se é um programa compilado, mas durante a execução ali teve algum problema que ele teve que parar a execução. Possíveis soluções. Bom, eventualmente você está verificando uma posição errada ali de uma matriz ou de uma lista e ele vai dar um acesso inválido. Ou você estourou o que caberia numa pilha, uma stack, né? Ou falha de segmentação. Você tem que olhar mais ou menos ali qual que é o que ele está mostrando para você de erro para conseguir solucionar. Não é um erro que vai comprometer a compilação, ele até consegue gerar um executável, mas durante a execução tem alguma falha ali de acesso que está dando problema, tá? Um menos pior, eu diria, seria o wrong answer, né? Que basicamente ele compilou, ele funcionou com todas as entradas que o programa passou para ele, só que a sua lógica, o que você utilizou ali para solucionar, não era o que era esperado, tá? Eventualmente ele está passando em alguns casos, e aí em algum outro caso que não estava coberto pela sua solução, ele vai capotar, vai dar a resposta errada. Então você precisa verificar um pouco como é que está a lógica, se de fato você está cobrindo esses corner cases que a gente chama, que são os casos um pouco mais específicos que você precisa tomar cuidado para não ter problema na hora de submeter, tá? Esse presentation error, eu espero que seja o mais comum entre vocês, porque ele basicamente significa que seu programa está ok, está funcionando, ele está gerando o que ele esperava, mas não exatamente como ele esperava, né? Não sei se... Acredito que os professores de vocês utilizam o Code Runner lá no Moodle para eventualmente vocês submeterem, ou algum outro sistema de submissão, né? E aí, para ver se a sua resposta está certa ou não, o que esses programas fazem ele joga a sua resposta no arquivo e ele pega um arquivo gerado com um gabarito e verifica se esses dois arquivos são exatamente iguais. Então, a bit ali mesmo, eles têm que ter exatamente os mesmos caracteres ali dentro do arquivo. Então, às vezes, visualmente, você não consegue ver um espaço que está sobrando, uma quebra de linha que está sobrando ou faltando, mas quando ele faz esse diff, né, que a gente chama para calcular a diferença entre esses dois arquivos, ele vê que esses arquivos eles não estão iguais. Então, esse é o erro que eu diria que você está quase lá, mas você ainda não está dando a resposta que de fato o enunciado pediu. Então, é bom dar uma olhada no enunciado. Vou até mostrar um exemplo mais para frente, que hoje eu tentei fazer um rapidinho aqui antes de hoje pela manhã, né, para colocar aqui nos slides também. E aí tive esses problemas de presentation error, que eu esqueci basicamente de uma quebra de linha lá no final. Esse time limit é basicamente o que ele está falando, você excedeu o tempo que quem criou esse problema, né, toda vez que a pessoa cria esse problema, ela pode falar, olha, eu quero que todas as soluções executem no máximo 1 segundo, e eventualmente eu quero que elas utilizem no máximo 200 megabytes, tá? Então, assim, são soluções que a pessoa que criou sabe que dá para fazer com menos tempo do que aquele tempo que ela setou. E isso é uma forma de incentivar você também a tentar buscar sempre, não só por uma solução correta, mas uma solução que execute rápido também. É sempre interessante, né, para qualquer empresa, que quando ela precisa executar alguma rotina, que isso ocorra da maneira mais rápida possível. Então, essas coisas de time limit, apesar de hoje tinha até um problema que eu pensei em colocar para vocês fazerem durante a semana, mas eu vi que estava dando time limit e acabei tirando. Mas é um desafio, assim, às vezes você conseguir, porque assim, não tem problema com a sua solução. Para os casos de teste que ela conseguiu executar, provavelmente está dando tudo certo. Só que daí tem um caso de teste lá muito grande, e aí passa desse tempo limite aí de quem criou o programa setou, e aí ele vai parar a execução, tá? Então, nessa situação, é importante você ver, será que eu estou fazendo alguma coisa que está sendo muito custoso para o meu algoritmo calcular e executar?
Ou eventualmente estou criando cópia toda vez eu estou criando uma cópia de uma lista ou de uma matriz que é gigantesca, e cada cópia que eu crio, ele está levando um tempo ali para criar um novo objeto e copiar cada um desses elementos. Então, eventualmente, você tem que parar e pensar nessas situações que eventualmente você consiga fazer com que seu código execute um pouquinho mais rápido. Ou você pode tentar pensar em outra lógica também que te ajude a resolver de forma mais rápida, tá? O accept é o status melhor dos mundos, né? Tá tudo certo com o seu código, ele executou dentro do tempo previsto, utilizando uma memória prevista e deu a resposta prevista conforme o gabarito que foi colocado por quem criou o problema. Todas as suas respostas estão batendo exatamente igual. Se for durante uma maratona, né? Provavelmente para quem já participou, você vai ganhar o balãozinho lá, que vocês já devem ter visto alguma foto também, que toda vez que você resolve um problema, você ganha um balãozinho da cor daquele problema. Esses outros aqui são mais ou menos quando o seu código ele ainda está sendo checado, verificado se ele está correto ou não. Inquiry é basicamente que ele está na fila, né? Porque tem uma fila de submissões, são várias pessoas de vários lugares fazendo submissões o tempo todo, e ele entrou na fila, o seu entrou na fila ali para eventualmente ser executado e julgado se ele está correto ou não. Esse thinking é basicamente que a solução sua vai ser julgada novamente, porque aconteceu algum erro, alguma coisa imprevista ali. O closed é porque deu ruim durante a sua execução, basicamente, deu algum problema e ele falou, olha, nem vou tentar mais fazer esse teste para você, teve algum problema com a submissão e eu estou fechando ela, tá? E essa de memória cedida é o que eu falei ali, parecido com o tempo excedido. Eventualmente você está utilizando, as pessoas que criam os problemas, elas podem setar uma memória específica, ou eventualmente a própria máquina tem uma memória máxima separada para executar o seu programa, e seu programa está calculando muita coisa, está gerando muito dado ali, e você passou do limite que foi setado para aquele problema ou para aquela máquina, tá? E possíveis soluções é ver se você não consegue simplificar um pouco, jogar um pouco de coisa fora, evitar ficar copiando coisas muito grandes, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, esse é uma coisa importante, porque alguns problemas dessa semana, vocês podem se deparar com esse erro aqui de EOF, né, que a gente chama. No bcrowd, ele vai falar que o erro é o runtime, tá? Deu um erro durante a execução e vai aparecer ali embaixo, olha, eu encontrei um EOF enquanto eu estava lendo uma linha. Esse EOF significa que eventualmente você vai pegar um problema que você vai começar a ler as coisas da entrada, seja com input, seja com scanf, seja com o que a sua linguagem de programação utiliza para ler do teclado do usuário, só que não necessariamente o usuário vai te passar, olha, eu vou te passar tantas linhas, ou eu vou te passar uma flag no momento que você pode parar de fazer a leitura. Não, ele simplesmente vai passar os válidos e uma hora essas coisas válidas vão acabar e o seu programa eventualmente vai tentar ler mais uma vez um dado, só que já acabou o arquivo, né? Essas submissões geralmente trabalham com arquivos. E o arquivo já acabou e você ainda está tentando ler alguma coisa desse arquivo. Então, é basicamente isso que acontece quando você recebe esse EOF, tá? E todas as linguagens de programação, elas possuem ali algum tipo de tratamento para você detectar que o que você estava lendo ali do string, do arquivo, de fato já acabou, tá? Então, nesse link aqui, que vai estar no PDF que a gente vai disponibilizar para vocês, tem uma série para cada linguagem de programação, alguém lá foi lá e respondeu, olha, para Python faz isso daqui que você consegue detectar. Para Java faz isso daqui que você consegue. Para C, para C++, tem para muitas, muitas mesmo, tá? E em específico para o Python, já que acredito que seja a linguagem que... Acredito não, né? Pelo que eu vi das soluções da semana passada, é a mais popular entre todo mundo, que faz sentido, já que algoritmos todo mundo aqui aprende em Python mesmo. Então, deixei aqui específico para o Python também, e é dessa forma que a gente vai fazer, né? Eventualmente vão ser, olha, eu vou te passar vários testes e
o teste vai terminar quando você detectar o EOF. O que você vai fazer, então? Você precisa de um laço de repetição, nesses casos, para executar todos os testes, e nesse caso tem que ser o laço de repetição indefinido, né? Porque você não sabe exatamente quantas vezes aquilo vai executar. Então, por isso que é interessante a gente utilizar o while aqui, a gente pode colocar o true, ou seja, execute isso para sempre, de certa forma, e dentro desse while, para o seu programa de fato terminar, você tem que fazer algum comando para ele de fato sair desse while, né? Que seria justamente o break, que a gente aprendeu lá nas aulas também. E o modo que o Python detecta que um arquivo acabou, que ele terminou de realizar a leitura da entrada do seu problema, é justamente utilizar essa exceção aqui, e tem o nome dela, que é EOF Error, tá? E EOF é tudo maiúsculo, que é End of File, né? Final de arquivo, e o E do error também. Então, o que você vai fazer? Quando você vai fazer os inputs, as leituras do seu programa, você vai colocar esse comandinho aqui chamado try, que nada mais é do que tente, né? Então você vai tentar fazer a leitura, só que eventualmente já acabou o arquivo e o sistema vai retornar para o seu programa e falar, olha, o arquivo já acabou. E se você não colocar esse tipo de try aqui, de tentar ler e tratar o erro, ele vai dar aquele problema do runtime que a gente viu aqui atrás, tá? Então, o que você faz? Você coloca o try, e aí dentro desse try você vai colocar o bloco com todo o seu código que, de fato, utiliza a entrada. Depois que você termina, você coloca except esse erro específico, que é o de fim de arquivo, ou seja, se o arquivo acabou, você pode dar break aqui no while e termina a execução desse laço de repetição, pelo menos. Tá? Então, é dessa forma que você vai fazer sempre. Try, dentro do bloco do try, você vai fazer a leitura, seja nesse caso específico do Python, né? Você vai utilizar o input para fazer a leitura, só que lá embaixo você coloca o except para tratar essa exceção de quando de fato o seu arquivo terminou. E aí você pode colocar o break ali em cima, tá? Então eu coloquei acho que 5 exemplos, se não me engano, eu vou tentar passar um pouco devagar por cada um, e no final da aula, se sobrar algum tempo, eu passo pelos da semana passada, mas de qualquer forma eles vão estar no PDF disponibilizado muito em breve para vocês, tá? O primeiro exemplo é esse problema aqui então, 2542, que é o Yu-Gi-Oh! Que é um joguinho de cartas, basicamente, de partidas. Cada jogador tem uma quantidade específica de cartas ali, e cada carta tem N atributos, tá? Esse N é um dos dados da entrada. Então, cada jogador vai ter o seu baralho, e cada cartinha do baralho tem N atributos. Força, velocidade, inteligência, coisas desse tipo. E são todos inteiros positivos nesse caso. Tá? Então, o que é uma partida desse Yu-Gi-Oh? Bom, são 2 jogadores, cada jogador vai escolher uma carta específica do seu baralho, e depois de cada um escolher, eles vão sortear ali um dos atributos, um dos N atributos que existem naquela carta escolhida. E aí vai vencer quem tiver o atributo, cujo atributo vence aquele cujo atributo escolhido é o maior das 2 cartas, tá? E aí tem aqui que o Marcos e o Leonardo estão nessa final aí, o prêmio é esse Dynavision aí, e eles vão, o que você vai pegar da entrada? Bom, basicamente, você vai receber o baralho de ambos, qual foi a carta, o índice da carta escolhida de cada um, e qual que foi o atributo ali de 1 a N que foi sorteado, e você precisa definir quem foi o vencedor. Tá, então aqui tem um pouco mais específico do que seria a entrada do programa. Você vai receber o inteiro N, que é basicamente o número de atributos em todas as cartas. Nesse caso aqui seriam 3 atributos, nesse exemplo da entrada. Depois você vai receber o número de cartas que cada um tem, primeiro do Marcos e depois do L, já não lembro mais quem é. Leonardo. Tá. Se eu falar Leandro, fica pelo Leandro, professor, mais fácil. Então, primeiro a gente vai ler a quantidade de cartas do Marcos e depois do Leandro. Pode ser do Leandro, tá? Do L. E aí, nas linhas que seguem, vai mostrar para vocês
as cartas do primeiro do Marcos e depois as cartas do Leonardo, tá? Nessa ordem. No final, a penúltima linha vai falar o índice da carta que cada um deles escolheu, então o Marcos escolheu a primeira e o Leonardo escolheu a segunda, e na última linha, de fato, vai falar qual a posição ali do atributo que foi escolhido, sorteado, para eles verem qual é o maior e decidir o vencedor, tá? E aqui tem especificando um pouco mais os limites para cada um desses valores que vão ser dados na entrada, e aqui está falando, ó, a entrada termina com o fim de arquivo, tá? Então não tem como a gente detectar quando de fato acabou os casos de testes da execução, a não ser se a gente detectar o EOF, tá? Como eu mostrei ali no caso do Python, fazer um try e um except. E na saída é basicamente para imprimir marcos, se aquele atributo daquela carta dele é maior do que o atributo, aquele mesmo atributo da carta do Leonardo. Caso contrário, se o Leonardo for maior, responder Leonardo. E se o valor for o mesmo, é para responder empate, tá? Então aqui tem a entrada um pouco mais visual, digamos assim. Opa. Acho que o Gustavo respondeu você, Sabrina, né? Obrigado, Gustavo. Agora que eu dei uma olhada aqui novamente. Isso. Dependendo, esses valores que são passados aqui, eventualmente são interessantes dependendo da linguagem de programação que você utiliza, já para setar isso desde o princípio. Se é uma linguagem de programação mais dinâmica, principalmente o Python, isso é um pouco menos problemático, tá? A gente consegue contornar de forma um pouco melhor. Então aqui tem um exemplo um pouco mais visual daquele mesmo exemplo que tinha ali no slide anterior. Então ele passou que são 3 atributos, 2 cartas cada um. Então as 2 primeiras cartas aqui, uma carta por linha, é justamente as do Marcos, e aqui tem os 3 atributos dela, índice 0, 1, 2, linha 0 e 1 também, e as outras últimas 2 cartas aqui são justamente a do Leonardo, 1, 2, 3, 8, 4, 1. Visualizado mais ou menos na forma de matriz, ficaria nessa estrutura aqui, com esses índices aqui de linhas e colunas, tá? E aí ele passa aqui embaixo o CM e o CL, que ele definiu aqui, né, que é basicamente a carta escolhida pelo Marcos e a carta escolhida pelo Leonardo, e por fim, qual foi o atributo, ou seja, qual a coluna escolhida para fazer a comparação. Ele escolheu a coluna 2, né, começando de 1 a N. Isso é importante verificar também quando você lê o enunciado, eventualmente ele vai falar, olha, as posições são indexadas de 1 até N. Então, dependendo da sua linguagem de programação, você vai ter que subtrair 1 desse valor para chegar no que seria o equivalente no índice 0. Tá? Então, justamente nesse exemplo aqui, tudo começava com 1, então ele fala, olha, ele escolheu a primeira carta, então eu venho aqui e seleciono a linha 0. Ele escolheu a segunda carta, então eu subtraio 1, e a gente fala que ele escolheu a linha 1. Tá? E o atributo 2, a gente também diminui 1 das colunas, vira 1, então a gente está olhando para o atributo que está na coluna 1 dessas 2 linhas que foram selecionadas. Nesse caso, o atributo do Marcos vale 8, o do Leonardo vale 4, então por isso que está na saída ali falando que o Marcos ganhou, tá? Porque 8 é estritamente maior do que 4. Então aqui tem uma solução, uma boa solução. É tipo isso, Sabrina. Agora que eu vi que o Leandro respondeu. Vou seguindo aqui, tá? Qualquer dúvida, me interrompam, por favor. Tá? Então, de novo, foi falado que o final do teste é justamente o... Alguém levantou a mão, será? Não, foi só um barulho. Então, ele está falando no enunciado, desculpa a interrupção, que o final é o EOF. Então, por isso que a gente está utilizando o try aqui, porque a gente utiliza os inputs. Se der algum erro aqui durante a execução de EOF, está lá no final tratando o except aqui, ó. Except EOF error,
quebre, saia desse loop infinito e termine a execução, porque o arquivo que ele estava lendo acabou, tá? Então, voltando aqui em cima, aqui. Então, a gente utiliza o try só por conta disso, porque vai acabar com o EOF. Se tiver no enunciado EOF, precisa fazer esse tratamento, tá? Então, ele vai ler exatamente da mesma forma. O N int input, que a gente já está acostumado bastante de trabalhar lá no Python, né, para transformar inteiro. Tem como fazer isso daqui direto já, de você... São dois números que estão na mesma linha. Então, a gente pode utilizar o split lá, o método para strings, e o split ele quebra justamente nos espaços, né? Então, ele gera como se fosse uma lista com cada um dos elementos aqui, 2 e 2, e a gente está fazendo uma atribuição múltipla aqui, jogando o primeiro no M e o segundo no L. Então, M vale 2, L vale 2, tá? Depois precisa converter, né? Porque lembrando que tudo que é input vem como string. Tem umas outras formas um pouco mais rápidas de você fazer isso. Por exemplo, você pode criar explicitamente uma lista e falar que é int x for x in input.split. Tá? Então, o input split faz exatamente aquilo. Se ele passou o 2, 2, ele veio como string, né? Lembrando, o input split ele vai gerar uma string, uma lista de strings. Tá? Ele quebra sempre que ele acha um espacinho. Então, o que o input.split faz é transformar esse 2, 2 nisso daqui. E o que eu estou fazendo é, para cada x que está aqui dentro dessa lista, ou seja, para esse primeiro 2 e esse segundo 2 que estão como strings, eu estou transformando eles em inteiros, né? E aí aqui a gente poderia colocar o M e o L direto. Isso funcionaria, e aí você não precisaria, por exemplo, colocar essas duas linhas, mas você faz da forma que for mais intuitivo e que você entenda melhor, tá? Só mostrando uma alternativa. Aí, em algumas linguagens de programação também, você precisa primeiro inicializar uma matriz, definir, instanciar essa matriz, para depois começar a trabalhar com as posições delas, né? Então, o Python não necessariamente precisa, mas aqui está mostrando justamente para vocês, que eventualmente daqui a pouco vocês mudam de linguagem de programação, e aí fica um pouco mais intuitivo de criar a matriz antes de sair só criando novas posições, digamos assim, né? Então ele criou uma lista vazia, a princípio, esse cartas M, e aí dentro dessa lista vazia, em cada posição, ele foi criando uma lista com N valores iguais a 0, né? Que N é o número de atributos, então ele coloca ali 000, 000, e cria a matrizinha para os dois jogadores. Primeiro para o Marcos, ele já tem aqui qual a quantidade de cartas que ele tem, e depois para o Leonardo, que é a quantidade de cartas que ele tem aqui, tá? E aí ele faz a leitura, né? De novo, tá tudo numa mesma linha, então a gente vai fazer o mesmo esqueminha. Input.split para quebrar e gerar uma lista com as strings ali, e depois transformar isso em inteiro, salvando aqui, ó, na linha I, coluna J, salvo o inteiro que está na linha J nesse caso. Aí ele vai pegando linha a linha, e aí ele vai atribuindo ali bonitinho para cada uma das posições da sua matriz. Faz a mesma coisa para o Leonardo. Aqui no final, ele precisa pegar qual a carta escolhida de cada um. De novo, ele usou o input split aqui, ó, e a carta escolhida do Marcos e a carta escolhida do Leonardo. Transformou inteiro na sequência, porque input, sempre falo isso na aula, input é sempre string, input é sempre string. E o atributo sorteado é a última coisa que ele vai ler ali, o último valor. E é importante que esses três valores aqui a gente decremente um, porque a matriz do Python começa sempre na posição 0, né? Linhas e colunas. Sou péssimo com... Tá, e aí para terminar então, ele pega qual que foi a carta de cada um deles. Aqui na realidade ele já está pegando direto o atributo, né? Ele já sabe a carta escolhida, ele subtraiu 1. Ele já sabe o atributo escolhido, ele subtraiu 1. Faz a mesma coisa para os dois. E aí verifica, bom, se a do Marcos for maior do que a do Leonardo, imprime Marcos. Se for a situação contrária, ou seja, a do Leonardo maior que a do Marcos, imprime Leonardo. E esse else é simplesmente a igualdade, né? Se não é maior nem menor, é porque eles são iguais, e aí é para a gente imprimir o empate. E o except do EOF, que a gente já falou algumas vezes aqui, para tratar o final do arquivo. Ok? Então aqui tem um código
um pouco mais pintado de Python, eu diria. E tá lá, a submissão. Ok, esse segundo exemplo que eu coloquei é o exemplo do Sudoku. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá, é o 383. Sudoku, para quem não conhece, é uma matriz de 9 por 9, onde a gente vai sempre colocar números de 1 a 9 em cada uma das posições. E a regra para a solução ser válida de um Sudoku é que em uma mesma linha não tenha nenhum número repetido, ou seja, tem todos os números de 1 até 9. A mesma coisa para uma coluna específica, tem todos os números de 1 até 9. E também para esses quadradinhos aqui de 9 por 9, são 9 quadradinhos no total, 3 em cima, 3 no meio, 3 embaixo, um mais à esquerda, um no meio, um mais à direita. Dentro de cada quadradinho também a gente precisa respeitar essa restrição de que tem que ter todos os números de 1 até 9. Não pode ter nenhum repetido, não pode estar faltando nenhum, não pode ter nenhum diferente desses também, tá? E o que ele pede nesse problema é só para você verificar. Ele te dá o que seria uma solução com todos os números, e aí você verifica se essa solução é válida ou não, tá? Nesse caso específico, nesse problema específico, todas as posições valem ali de 1 até 9. Então, você não precisa se preocupar se tem um espaço, ou se tem um caractere diferente de número ali, ou se é um número maior ou menor, maior que 9 ou menor que 1, né? Tá tudo bem comportado, eu diria. Então, o que você precisa se preocupar de fato é de contar, ver se realmente aparece todos os números de 1 até 9 em todas as linhas, em todas as colunas. E eu chamei de quadrante. Honestamente, não sei um nome melhor para isso. Se alguém souber, me avise ali. Quadrante também acho que não é o mais adequado, mas tem aqui os 9 quadrantes ali, 3x3, tá? De cada submatriz ali, 3x3. Então a ideia é, como é que a gente faz para verificar isso? Né? Como é que a gente poderia fazer uma estratégia para fazer isso? Você poderia passar primeiro em todas as linhas e gerar uma lista que você vai adicionando um valor se ele ainda não está lá dentro. Então eu começo, voltando aqui no meu bloco de notas, eu começo uma lista vazia ali, de verificação, e aí eu passo por todas as linhas e colunas, né? Vou fazer um for i em range, o que seria linhas, 2 pontos, faço a mesma coisa para as colunas, e aí eu verifico lá na minha matriz, nesse caso é só para linha, né? Isso aqui estaria mais ou menos dentro do J, mas a ideia é que eu pego cada linha e aí eu vou adicionando ali dentro dessa lista se um dos números ainda não está dentro dessa lista, tá? E aí se já tiver, no final, quando você terminar o 9º elemento, se essa lista ela não tiver os 9 elementos, ou seja, se o tamanho dela for estritamente menor que 9, então tem um problema naquela linha, tá? E a ideia é fazer isso, uma das possíveis soluções, né? Setores. Acho que é melhor mesmo, Leandro. Infelizmente, eu coloquei os códigos aqui já de print e tá tudo como quadrante, mas depois eu vou ver se eu troco. Antes de mandar a versão final, eu troco para setores, que acho que é mais adequado mesmo. Então a ideia é justamente essa. Passa ali, verifica se tem de fato os 9 elementos. Se tiver naquela linha, ok. Zera de novo a sua lista de verificação, faz a mesma coisa para a segunda coluna, faz para a terceira, tá? A desvantagem disso é que você vai passar pela sua matriz várias vezes, né? Você vai passar por todos os elementos só para verificar as linhas, por todos os elementos só para verificar as colunas e por todos os elementos só para verificar esses setores. Pode ser, honestamente, eu não devia ter testado, né? Mas pode ser que aceite, dê certo. Mas, eventualmente, passar 3 vezes vai ser muito custoso em termos de tempo. Então, você teria que começar a pensar, se der o erro de tempo lá, né? Time limit, tempo excedido, eu poderia começar a pensar, será que em uma única passada eu já não consigo, de certa forma, verificar tanto as linhas, quanto as colunas, quanto esses setores? Isso é uma das perguntas que você pode passar um tempinho ali tentando verificar como que você consegue fazer isso. Então aqui eu coloquei basicamente o que eu falei, né? Verificar se todas as linhas respeitam, todas as colunas respeitam, e se cada 3x3 aí, né? Já vou trocar aqui por setor, respeita a regra também.
Então, você pode criar essa estrutura auxiliar. No caso ali, eu falei de lista, mas vocês podem investigar também que existe uma outra... Você pode gerar conjuntos, né? Vocês também têm disciplina de matemática discreta. Nessa disciplina vocês veem conjuntos. Não sei se em Genópolis é no primeiro ou no segundo, na primeira ou na segunda matemática discreta. Mas o interessante de conjuntos é que ele não importa a ordem dos elementos, e por não importar a ordem, ele não considera a repetição. Né? E tem outras vantagens, porque conjuntos, como eles são estruturados na maioria das linguagens de programação, eles são um pouco mais rápidos do que as listas para fazer consultas. Tá? Mas isso fica para uma próxima aula para explicar certinho. Mas, eventualmente, ao invés de utilizar uma lista, se você utilizar uma estrutura que implemente algum tipo de conjunto, vai ser mais interessante. Tá? O Python tem essa estrutura, chama set, de conjuntos, e aí na solução aqui eu fiz dessa forma para ele ser um pouquinho mais rápido, tá? E o que eu fiz? Eu criei uma estrutura com 9 posições, 9 conjuntos, só para verificar as 9 linhas, outra com 9 conjuntos para verificar as 9 colunas, e outro com 9 conjuntos para verificar os 9 setores também, porque eu vou fazer tudo de uma vez só, tá? Então aqui está o código que eu fiz, ficou um pouquinho grande, tá? Eu comecei ali com uma flag, deixa eu aumentar aqui, eu vou subindo aos poucos. Eu comecei uma flag falando que de fato esse sudoku é válido, e se eu encontrar no meio do caminho da minha verificação algo ilegal, eu troco essa flag para false, tá? Gerei a matriz ali 9x9, bonitinha, e preenchi essa matriz 9x9, transformando em inteiro ali, tá? E aí eu criei aqui o que eu falei, ó, eu criei 9 conjuntos para as linhas, 9 conjuntos para as colunas e 9 para os setores, né? Que eu chamei de quadrante. E aí, com isso, eu consigo de uma vez só passar e já adicionar cada elemento, tanto na linha correspondente dele, quanto na coluna correspondente dele, quanto no quadrante correspondente dele. Então, isso é bastante interessante. A linha é fácil, né? Se a gente pegou o elemento IJ, a gente sabe que ele está na linha I. Então, eu vou colocar esse elemento no conjunto I desse 7 linhas aqui. A mesma coisa para as colunas, é só utilizar o índice J. O mais chatinho, que você precisa pensar um pouco, é como que você vai codificar esses setores. Tá? Aqui eu coloquei uma possível solução, eu multiplico o valor da linha, na verdade, eu pego a divisão inteira por 3 da linha e da coluna, isso vai me dar um valor 1, 2 ou 3, tá? Porque ele vai de 0 até 8. Né? E o resto da divisão de 8 por 3 é 2. Então vai dar sempre 0, 1 ou 2. E só para não somar os dois, eventualmente dar algum conflito, linha 2, coluna 1, linha 1, linha 2, enfim, 2, 1, 1, 2, né? Daria um conflito. Então eu multipliquei a linha por 3, isso funciona. Isso faz com que, por exemplo, eu diga que esse setor aqui é o setor 0, esse setor é o setor 1, esse é o setor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? É basicamente isso que eu fiz. Da mesma forma que aqui é linha 0, linha 1, linha 2, aqui é a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, eu fiz setor 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, numa única passada, eu vou adicionando cada um desses elementos nos respectivos conjuntos que ele deve pertencer. E no final, depois que eu gerei tudo, deixa eu voltar aqui, eu só verifico aqui, olha, se o tamanho de cada um desses conjuntos que eu gerei for menor que 9, significa que tem algum elemento ali repetido. Aí eu seto a minha flag aqui para false e já saio, não preciso nem verificar o resto, já não é mais um sudoku válido. E aí eu só dou o print conforme foi especificado. Número da instância, se o é válido continuou válido até o final, então de fato é uma atribuição válida, printa sim, se não, printa não.